vieram para impactar, para mudar a vida das pessoas. Hoje em dia, é difícil você estar numa cidade. Não sei como é que Lavras, se tem Uber aqui em Lavras. Tem Uber aqui em Lavras? Não, né? Bom, uma cidade como Belo Horizonte ou Brasília, dificilmente você vai prescindir do Uber, né? Você usa o Uber o tempo todo. Você está no seu smartphone o tempo todo, no WhatsApp, né? E nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e por aí vai. São todas empresas que surgiram, né, como startups e que deram muito certo, né? Com a missão, gente, não só de ganhar dinheiro, mas de mudar o mundo, de causar impacto na vida das pessoas. É por isso que eu trouxe para vocês essa capa. E você acaba querendo sonhar, né? E, e por conta desse sonho, né, dessa vontade de sonhar, de mudar o mundo, de causar um impacto, né, eu cheguei a essa frase aqui do Guimarães Rosa, nosso conterrâneo, né, escritor e diplomata mineiro, que, se não fosse uma frase do Guimarães Rosa, soaria muito pretensiosa. Mas diz que um diplomata é um sonhador que acredita no poder de remediar o que os políticos estragaram. Bom, isso. Eu imagino que o Guimarães Rosa tenha escrito isso lá nos anos 50, né? Mas, de certa forma, é uma frase atual. Eu não diria que isso seja prerrogativa dos diplomatas. Eu acho que todos podemos, de alguma forma, mudar, né, o que os políticos, né, de alguma maneira, estragam, né? Mas a vontade de sonhar, ela surgiu a partir, principalmente, dessa experiência minha lá no Vale do Silício, né? De pensar em maneiras de mudar uma casa como Itamaraty, que é uma casa, né, eu vou falar dela e tenho muito orgulho de ser diplomata, mas uma casa antiga, que tem 210 anos de história, ela antecede a própria independência do Brasil, e é uma casa em que, por ser muito tradicional, falar de inovação, de tecnologia, é algo, não é algo simples, né? Não é algo tranquilo, principalmente pensando num diplomata como eu, que estou no meio da carreira, longe ainda de me tornar um embaixador e tudo. Então, vender essa ideia não é uma coisa muito simples. Bom, falando de diplomacia, e para entender o que seria a diplomacia da inovação, eu vou rapidamente traçar aqui um beabá do que é, o que faz um diplomata no exterior, né? E em vista dessa frase, né, do Guimarães Rosa. As funções de um diplomata, a primeira delas é representar o Brasil, no caso, no exterior, né? Então a gente tem esse mandato oficial de falar em nome do governo brasileiro, do Estado brasileiro mais do que governo, né? E é por isso que você acaba participando de vários eventos, e está no evento, às vezes falam do Brasil, você é instado a falar, você está defendendo o Brasil. O diplomata não lava suja, não lava roupa suja fora de casa, né? Ele faz isso, né, só dentro de casa, fora ele defende o país, né? Você aprende, né? Para ser um diplomata, você tem que saber entender muito sobre o Brasil. Você aprende que o Brasil não é o que você lê na imprensa, né? O que às vezes nos causa um desânimo muito grande. O Brasil é muito mais do que isso, né? E isso é importante, porque você, numa situação em que você tem que defender o Brasil, às vezes não é tão simples você ressaltar os aspectos positivos que o nosso país tem, mas são vários. Tá? A gente aprende que são várias coisas que a gente tem no Brasil de importantes, e eu diria já de cara que o que a gente tem mais de precioso seria o talento do brasileiro. Né? É um país de talento. Né? O talento brasileiro é inquestionável. Né? Como a gente trabalha, o que a gente faz com esse talento é outra história. Né? Mas isso é inquestionável, é mais do que evidente, e lá fora isso é reconhecido. A outra função, gente, é negociar. Negociar em nome do governo brasileiro, em nome do Estado brasileiro. Você aprende, né, a negociar de coisas muito simples, desde o tamanho de um crachá numa reunião internacional, tamanho que a sua bandeira vai aparecer, por exemplo, né, até um grande tratado internacional multilateral, que vai ter consequências e tudo para a economia mundial. Esses tratados costumam ser negociados a vida inteira e jamais saírem do papel. Né? Mas acontece, a gente negocia o tempo todo e sempre com a perspectiva de olhar o outro lado, né? De você, de alguma forma, ceder, né? De maneira a atender o seu interesse, que no final das contas é o interesse do país. Então o diplomata tem que entender qual que é o interesse do país, como dimensionar, né, o que é o interesse nacional e colocar esse interesse como primeiro lugar, né, prioridade, na hora de se negociar
né, a favor do Brasil. Terceira e última função clássica é de informar. Quem aqui já alguma vez já pensou em ser diplomata? Tem algum aqui que já fez a prova do Itamaraty? Quem aqui já pensou em ser diplomata alguma vez na vida? Pode levantar a mão, gente. É uma prova extremamente difícil. Que também fez, né? Pois é, a prova do Itamaraty é muito difícil, principalmente por causa da função de informar. Porque a prova de português, né, é a que realmente faz a diferença no concurso, é a que impõe a maior dificuldade, porque informar com clareza, com objetividade, com concisão, com coerência, é uma arte, é muito difícil. E você está lá fora, né? A gente tem que pensar que a diplomacia existe desde que o mundo é mundo e que a internet chegou há muito pouco tempo, né? Então, o acesso à informação sempre foi, até pouquíssimo tempo atrás, muito difícil, né? E você ter um olhar privilegiado sobre os acontecimentos mundiais e você informar o seu governo, o seu país, do que está acontecendo naquela região, é uma das nossas funções. Isso vai desde um grande acontecimento, uma comoção, né, uma revolução que aconteça em algum país, ou mesmo, sei lá, um evento que você participe, que você crê, né, que é importante informar, dar notícia, de alguma forma esse evento, essa informação, ela chegar aos atores, aos interlocutores que se beneficiariam dessa informação, né? Enfim, essas são as três funções clássicas de um diplomata. A gente não está falando de inovação ainda, né? Mas isso é basicamente o que nós fazemos no exterior quando representamos o país. Bom, falando de Brasil, né? Eu falei que a gente acha que o Brasil não é essa coisa toda, enfim. Mas eu remonto a um diplomata, historiador, cientista político americano, George Kennan. Quem aqui é da área de humanas, gente? Alguém aqui que é de humanas? Pouca gente, né? Alguém aqui formado em relações internacionais? Não. Bom, George Kennan foi um dos diplomatas mais influentes dos Estados Unidos, segunda metade do século XX, e ele, quando ele teorizava sobre a proeminência dos Estados Unidos naquele mundo pós-Segunda Guerra Mundial, ele identificou 5 países que compartilham de uma mesma realidade. Uma área superior a 2 milhões de quilômetros quadrados, né? O Brasil tem 8 milhões e meio. População superior a 100 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 milhões. E um PIB superior a 600 bilhões de dólares, o do Brasil gira em torno de 2,2 trilhões, aliás, de dólares. São 5 países apenas, né, que compartilham desses 3 dados: superfície, população e PIB, economia. O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e os Estados Unidos. Só, são 5 países. O Kennan chamava de países monstros, né? E isso por si só, gente, já dá a dimensão da importância do país. Só isso já é um dado objetivo para dizer que o Brasil importa. O Brasil realmente não é um país qualquer. Não é importante por causa do futebol, né? Ele é importante por causa disso principalmente, né? E isso, de certa forma, exige do Brasil uma voz no exterior, né? E, de certa forma, no caso de sermos, né, um país grande, isso nos impõe vários desafios. Por mais que isso tudo seja uma coisa muito boa, o Kennan fala, esses países serão potência em um determinado momento, né? Hoje se fala muito da ascensão da China. A China, nos anos 50, não era nada, né? A Índia, recém-independente, né? Então também não era grande coisa. E o Brasil já delineava, né, um exercício de crescimento, né, depois o governo Getúlio Vargas, depois o governo JK, né, o Brasil no pós-guerra já desenhava, né, um certo progresso, mas ainda distante do que seria, né, do sucesso que alcançaria nesses aspectos, né, no aspecto econômico, principalmente anos depois. Mas uma coisa que os países grandes têm em comum é serem pouco cosmopolitas. São países pouco internacionalizados, né? Se nós pensarmos bem, o Brasil é um país pouco internacionalizado. Quantos de vocês aqui têm algum amigo estrangeiro? Levante a mão. Quantos de vocês falaram inglês nos últimos
3 meses? Tá. Quantos de vocês aqui falam inglês? Até bom, hein? Fiz uma palestra em Uberlândia, o percentual era bem mais baixo. Bom, nós olharmos o inglês no mundo, né? A gente tem ali, tirando os Estados Unidos, obviamente, que dentre os 5 países que o George Kennan menciona, essa cor mais escura é onde o inglês é amplamente falado e onde é mais claro é onde o percentual é mais baixo, né? Opa, desculpa. Perdão. A Índia é um caso à parte porque 16% da população fala inglês, porque foi um país colonizado pelos ingleses, né? pelo Reino Unido. Mas se nós olharmos aqui a China, a Rússia e o Brasil, os percentuais são impressionantes. Na Rússia, né, país da Copa, que começa essa semana, só 5,5% da população fala inglês. A China, a coisa ainda mais drástica, é uma população maior, mas só 1,5% da população chinesa fala inglês. Quanto vocês acham que é no Brasil? Mais de 5% ou menos de 5%? Ó, segundo as estatísticas, 5% da população brasileira fala inglês. Tem gente que fala que é menos, porque falar inglês é o quê? Falar fluentemente, né? Então, os países grandes têm essa dificuldade, né? E isso, de certa forma, explica o porquê de nós sermos pouco internacionalizados. Nós temos um PIB de 2,3, 2,2 trilhões de dólares, um mercado interno gigantesco, é um PIB que existe por conta do nosso mercado interno,